Tem rostinho que está aqui que a gente não está vendo, então é motivo de oração. Mas nós glorificamos a Deus por essa casa, por esse lar, né, que tem levado aos corações de tanta gente a palavra e o amor de Deus. Então, nós glorificamos a Deus por cada vida aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cris, a esposa do pastor Paulo, e ele pediu para estar aqui hoje. E eu louvo a Deus por cada um de vocês, por aquele que já nos conhece, que já caminhou com a gente, né? E vamos estar orando para iniciar nosso culto. Eu peço a terceira casa, a banda Terceira Casa que vai estar aqui conosco hoje, louvando a Deus em adoração, em espírito. Então vamos ficar de pé, glorificar ao Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nessa noite, Pai, eu peço e te agradeço, porque até aqui o Senhor permitiu e nos ajudou. Te louvamos, Senhor, por cada vida que está aqui, por cada família representada. Te louvamos, ó Pai, por aqueles que ainda estão vindo. Peço que o Senhor venha dar livramento, venha cuidar, Senhor. E peço mesmo que todo culto venha para glorificar o Teu nome. Te louvamos, te adoramos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é presente aqui. Nós sabemos, ó Pai, que o Seu amor, o Seu cuidado e a Sua misericórdia está sobre nós, Senhor. Então eu peço que tudo venha na sua vontade, no seu querer, que toda palavra dita aqui, que todo louvor, que toda oração venha do Senhor, ó Pai. Nós te glorificamos e te adoramos em nome de Jesus e aplaudimos ao Senhor, porque o Senhor é o Rei, o Senhor é o que salva, é o Senhor que está conosco em todo o tempo. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Quantos estão felizes aqui essa noite? Aleluia. Estamos aqui com o privilégio de louvar ao Senhor Jesus. Então, você, mais do que ter vindo aqui para escutar uma música, nós viemos para adorar o santo e grandioso nome de Deus. Então, convido você a soltar a sua voz por trás dessa máscara. Dá um sorriso a Deus. Mas nós não viemos aqui para exaltar o nome do Altíssimo. Aleluia. Os meninos aqui são os nossos heróis, vão resgatar o som.
Enquanto os irmãos vão mexendo ali. Essa semana eu estava escutando uma história sobre o que é ter fé, porque a gente aprende que ter fé é acreditar naquelas coisas que a gente não vê, né? Você já ouviu isso? Já ouviu isso? O que é ter fé? É acreditar naquilo que não vi, mas eu sei que existe. Mas não é só isso, é isso e não é só isso. E tem uma história de um... Eu vou tocando violão aqui, porque aí a hora que sair o som eu vou saber. Mas tem uma história de um menino que estava na sala de aula e a professora começou a explicar que era impossível uma baleia ter engolido um homem porque a garganta da baleia é muito pequenininha. Então na sala de aula ela falou assim: a baleia tem essa anatomia e a garganta é pequena, então não dá para acreditar que a baleia engoliu uma pessoa. Aí tinha um aluno crente, né, tava ali e falou: mas professora, eu tenho fé na palavra de Deus e eu acredito que Jonas foi engolido pela baleia. E ela falou: mas menina, acabei de falar para você que não foi, eu expliquei aqui e você não prestou atenção, não é possível. Aí ele falou assim: não, mas eu acredito. E ela falou: não, não é verdade. Ele falou: é verdade, eu tenho fé. Ela falou: vamos fazer. Ele falou: vamos fazer o seguinte, professora. O menino falou, né? Tá assustando, né? Tá saindo? Ele falou pra professora: professora, vamos fazer o seguinte. Quando eu for pro céu, eu vou encontrar Jonas e vou perguntar para ele se ele foi engolido por uma baleia. Aí ela perguntou assim: mas e se ele não foi para o céu, foi para o inferno? Então a senhora pergunta para ele. Sabe por que, irmão, ter fé não é só acreditar? Ó. Opa. Os meninos anjos da guarda salvaram aí o som. Ter fé não é só acreditar naquilo que a gente não vê, porque senão poderíamos dizer que temos fé em Pedro Álvares Cabral. Não vi que ele descobriu o Brasil, mas eu acredito pelos livros de história. E quando Pedro começa a caminhar pelas águas e começa a afundar, ele fala: Senhor, salva-me. Ele não deixou de acreditar em Jesus. E Jesus salva ele. Jesus fala, repreende ele: você, homem de pequena fé, por que duvidou? Ele duvidou de Jesus? Não, porque ele clamou para Jesus, Jesus salvou ele. De que ele duvidou? Ele duvidou de que ele poderia caminhar sobre as águas. Então ter fé não é só acreditar naquilo que a gente não consegue ver, mas ter fé é acreditar que Deus acredita em você, que você pode fazer coisas grandiosas sobre a palavra e sobre a ordem de Deus, amém? E em Hebreus capítulo 11 nós vamos encontrar os heróis da fé, coisas grandiosas que homens comuns fizeram. Ter fé que Deus pode destruir o gigante, até aí tudo bem, mas ter fé que você pode destruir o gigante sobre a palavra de Deus. Ter fé que Deus pode libertar o povo de Israel, tudo bem, com um sopro ele libertava, mas Moisés libertou o povo debaixo da ordem da palavra de Deus. E essa noite você possa também ter a sua fé aumentada, falar: eu vou vencer, eu vou fazer coisas grandiosas debaixo da vontade, da palavra, da ordem, das promessas que o Senhor fez na minha vida. Aleluia! Tem fé, a palavra de Deus. Até os demônios acreditam e tremem. Mas se você tem fé, mostre-me as suas obras. Agora sim, estou ouvindo aqui o som. Está ouvindo aí bem também? Violão, vamos louvar o Senhor. Os reinos se abalam, povos se curvam, bocas se abrem,
e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, Rei dos Reis, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, diga, irmão. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam. Para quê? Para dizer que tu és o Rei, Rei dos Reis, para dizer que tu és o Senhor. Estou aqui para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. E a igreja é para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, adora, igreja. A tua igreja te adora. Cante, igreja. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. E as mãos lá em cima, irmão. as mãos se levantam. Pra quê? Pra dizer que tu és o Rei, Eterno Rei. pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, Os povos se curvam, as bocas se abrem, e as mãos se levantam. Pra quê? pra dizer que tu és o Rei, Rei dos reis. pra dizer que tu és o Senhor. Estou aqui Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, A tua igreja te adora.
queria que pudéssemos declarar com as nossas vozes. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. Vamos celebrar, a igreja. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Diga, só vivo pra você bem alto. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Se levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. mais uma vez. A honra, a glória, e o louvor a Deus. se levantar das minhas mãos é pra dizer Que eu te pertenço, Deus. És tu, única razão Da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter. Ó Jesus, confiei em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Já gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Igreja do Senhor, vamos! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez, te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Seja do Senhor, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu com as vozes, só quem ama louvar o Senhor, diga. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Erga sua voz, diga. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Uma vez com as vozes. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor. Aplauda Ele. Aleluia! Aleluia! Só o nome do Senhor é santo e digno de ser adorado. Possa mesmo essa noite sentir a sua presença, mandando tudo que não presta embora. A presença dele é o que nós mais desejamos. Aleluia. Tudo está preparado, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. No céu, na terra, em todo lugar, quem Ele é. Vamos todos juntos declarar. Diga: só tu és santo. Só tu és santo e não há outro como tu.
Só tu és santo. Não há outro como tu. 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 Companhia do coral, vamos declarar. Só tu és santo. Erga suas mãos, feche seus olhos, declara, diga pra ele. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Vamos tocar bem baixinho as vozes. Só tu és Santo. Só tu és santo. e a tua igreja te adora. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. A palavra de Deus em Efésios 6:18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse é o momento de intercessão pelas nossas vidas, pelas vidas daqueles que estão passando por lutas espirituais, lutas físicas. Quem puder se ajoelhar, está colocando diante do Senhor. Hoje temos pessoas que estão no hospital, que entram sem a certeza de que irão sair. O mundo está sendo assolado por um vírus e as pessoas estão se desesperando, as pessoas estão sem fé, as pessoas estão sem esperança. E que nesse momento nós possamos estar orando por nós e pelos outros, principalmente por aqueles que estão afastados do Senhor, aqueles que por algum motivo soltaram a mão do Senhor. Vamos colocar diante do Senhor que somente Ele, somente Deus pode trazer paz, cura, pode trazer esperança em nossas vidas. Pai amado e Pai querido, eu quero te louvar mais uma vez. Te dizer, Senhor, que nós sabemos, a cada dia nós ouvimos pessoas que se vão, pessoas que estão entrando nos hospitais, famílias que estão sendo destroçadas, ó Pai. Pai, não é só por esse vírus, mas por tantas coisas que as famílias estão sendo destruídas, ó Pai. Por drogas, por vícios mesmo, de álcool. Relacionamentos têm sido quebrados, ó Pai, entre pais, filhos, casais. Ó Pai, são tantos clamores que nós temos para levar a Ti, Senhor. Inclina os seus ouvidos, ó Pai, para cada um. Ouve, Senhor, a nossa súplica, Pai. Visita aquelas pessoas que estão no hospital, Senhor, neste momento. Traz, Senhor, traz oxigênio àqueles que estão sem ar, Senhor. Visita, Pai, visita as famílias que perderam seus amados, seus entes queridos. Visita com consolo, Pai. Visita mesmo, Senhor. Traga esperança ao povo de Deus. Traga, Pai, traga conforto. Traga alegria, Senhor. Te suplicamos, ó Pai, por aquelas pessoas, por aquelas famílias que estão chorando porque seus filhos estão envolvidos com drogas, ó Pai, ou com vício de álcool. Ó Pai, tantas mães chorando, tantos pais também, Senhor. Eu peço que o Senhor entre com providência, Pai, entre com providência, Senhor. Somente o Senhor pode livrar, Senhor. Visita, Senhor, visita a nossa igreja. Visita, Pai, aqueles que por um motivo ou outro se afastaram do Senhor. Oh, Pai,
Vá buscar, Senhor, a sua ovelha no aprisco, Senhor. Traga de volta ao teu amor, à tua palavra, ao encontro verdadeiro com o Senhor. Visita os desesperançados, ó Pai. Visita, Pai. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor entre com providência. Também naquelas famílias, ó Pai, que estão passando por luta financeira. Tantos desempregados, ó Pai. Tantos comércios fechando, tantas pessoas sem saber mesmo o que fazer. E por isso, Senhor, eu peço que o Senhor venha sobre os nossos governantes, ó Pai. Ah, Pai, a gente vê tanta coisa errada e eu peço mesmo que o Senhor venha tocar nos corações. Eu acredito que o Senhor pode tocar no coração daqueles que fazem coisas erradas, ó Pai. Que desviam o dinheiro, desviam as verbas que chegam, Pai. Pai, põe a sua mão de poder sobre o coração deles, ó Pai. Ah, Senhor, cada dia mais a gente se ilude, ó Pai. Eu peço que o Senhor entre com providência sobre os nossos governantes. Tantas famílias desamparadas, tantas famílias. Nós te louvamos pelos seus cuidados. Eu peço mesmo sobre a vida de cada um aqui, cada um mesmo, Senhor. Que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha colocar os seus anjos ao redor dando livramento, que o Senhor venha suprir mesmo cada necessidade. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Estou meio um pouquinho nervosa, mas a gente vai. Vocês entendem? Eu sou meio enrolada mesmo. 100%, sou um pouquinho. Em Filipenses 4:19, diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nesse momento nós vamos trazer na casa do Senhor nossos dízimos e nossas ofertas. Quando eu li aqui que o Senhor vem suprir cada uma de vossas necessidades, eu entendo que nós precisamos de tantas coisas, né? Pelo menos nós queremos tantas coisas, mas o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Eu sempre fui muito ingrata, sabe? Eu sempre falava assim para o meu esposo: eu não vejo milagre. Um dia ouvi uma cantora famosa, gospel, ela falou que estava orando num hotel pedindo biscoito recheado, que ela queria comer. E, de repente, alguém bateu na porta do quarto e deu isso para ela. E eu falava assim, meu marido, eu não vejo esses milagres. Poxa, eu fico falando para o Senhor, eu queria isso, mas ninguém vinha na minha porta. E por muito tempo eu fui ingrata. E eu não via, eu não reconhecia que o Senhor supria todas as minhas necessidades. Não são minhas vontades, mas são todas as minhas necessidades. Eu sou suprida em todas elas. E eu acredito que todo mundo também, sabe, o servo fiel, aquele dedicado ao Senhor. Não é mesmo nossas vontades, irmão. Vontade eu tenho muita, mas necessidade, a gente já passou, quando às vezes a gente dá o nosso testemunho, as pessoas falam assim, meu Deus, mas não é possível vocês terem passado. A gente já passou muita luta, por falta de entendimento, por falta de juízo, mas o Senhor, Ele teve misericórdia na minha vida, da vida do meu esposo, da vida dos meus filhos, né? Então, eu creio que o Senhor, Ele supre. Qual é a sua necessidade hoje? Necessidade. Coloca diante do Senhor e eu creio que Ele irá suprir. Nós vamos ouvir um louvor e os irmãos podem estar trazendo seus dízimos e suas ofertas. Amém?
mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. Nos meus olhos vejo um futuro. Tudo se fez, tudo se faz nessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus pés são no caminho. São no caminho. Essa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Diga! Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. As vozes. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo.
Irmãos, a graça e a paz. Eu acho que alguém esqueceu a máscara aqui em cima. Fui eu. Achei o dono já, ou a dona, melhor dizendo. Queridos, que maravilha. Que bênção que você veio à casa do Senhor para ouvir junto comigo. Que eu também quero ouvir a voz de Deus nessa noite. Eu quero ouvir a palavra de Deus assim aos meus ouvidos. Eu vim aqui para ouvir Deus falar. E eu vou ser apenas instrumento nas mãos do Senhor. Mas antes mesmo de não começarmos aqui a nossa mensagem nessa noite, eu quero já de antemão parabenizar as nossas irmãs. Irmãs, as nossas irmãs anciãs presentes, as nossas irmãs estão aqui, mulheres de meia idade, as nossas jovens. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua vida. Que você seja mesmo a mulher sábia, a mulher que edifica. Tem alguns atributos coladinhos num quadrinho na frente que foi feito para vocês especialmente, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela lista muito mais qualidades, atributos e virtudes que vocês têm quando vocês estão na mão do Senhor. E o que o Senhor faz isso aí de maneira natural, isso aflorar na vida de vocês, e vocês passam a abençoar as nossas vidas como filhos, como irmãos, como esposos. Isso vocês fazem o sentido da vida de vocês nas nossas vidas. Afinal de contas, o próprio Deus, ele descobriu que era bom que o homem não vivesse só. E fez para ele, criou para ele uma ajudadora. Queridos, queria também citar aqui quanto às nossas crianças que vão para um mimo. Eu queria que você passasse a orar, nas suas orações diárias, que você orasse por essas crianças. Quando nossas crianças vão para um mimo, nós estamos consagrando nossos filhos ao Senhor. Nós estamos colocando o coraçãozinho deles ali para poder ser ministrados, serem moldados pelas mãos do Senhor, através da mão das nossas irmãs que colaboram, que cooperam com o nosso ministério infantil memorial que acontece aqui nessa igreja. Que você possa passar a incluir nas suas orações a vida dos nossos pequenos também. Meus amados, nessa noite eu queria falar com você um pouquinho acerca de ouvir a voz de Deus. O tema da minha mensagem hoje: deixa Deus falar ao seu coração. Deixa Deus falar de maneira íntima ao seu coração. Deixa a voz de Deus, ela entrar no seu coração. Interessante, queridos, que muitas vezes a voz de Deus, ela somente entra nos nossos ouvidos. Mas o que Deus quer mesmo, na verdade, é alcançar o meu e o seu coração. O que Deus quer mesmo, na verdade, é atingir o nosso coração. Porque diz a palavra de Deus que do coração procede todas as bem-aventuranças, procede a saída para a vida. E meus amados, e ao ouvir a voz de Deus, nós começamos a criar com Deus o que nós chamamos de intimidade. Todos nós, pelo menos, filhos somos aqui, né? Às vezes não somos casados, não somos pai nem mãe, mas filhos somos. E nós ouvimos a voz da nossa mãe. Fulano, opa, é a voz da minha mãe. É a mesma coisa a mãe. A mãe pode estar 1000 crianças, mas ela ouve a voz do seu filho. Ela identifica. Sabe o que é isso, meus amados? Isso é intimidade. É poder ali ser sensível à voz de Deus e saber que aquela voz, ela é do Senhor. Então, justamente, é nesse sentido que eu quero caminhar com os irmãos nessa. Podemos ouvir a voz de Deus. Então, que previsto acontece? Então, queridos, nós estamos sendo hoje, nessa noite, desafiados a ouvirmos a voz de Deus. Interessante, meus amados, quando eu tenho intimidade com Deus, eu posso fazer uma afirmação. Eu posso dizer assim: Deus está falando. Porque a intimidade com Deus, ao conhecer o caráter de Deus, ao conhecer quem Deus é, como Deus procede, como Deus faz, eu posso dizer: Deus está falando. Mas, queridos, o inverso também é verdadeiro. Quando eu não tenho essa intimidade com o Senhor, quando eu não sei qual o tom da voz de Deus, quando eu não conheço a voz de Deus, eu posso dizer:
Deus está falando? O que muda tão somente, meus amados, é ali o sinal, é somente ali o ponto, se é um ponto de afirmação ou se é um ponto de interrogação. Mas eu quero dizer a você com toda a segurança, Deus fala. O que nós precisamos é ouvir Deus falando e permitir que Deus ele mude a minha e a sua história. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 15. João 3, de 1 a 15. Diz assim a palavra, meus amados. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acude, Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E, do modo que por Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar, queridos. Cobre sua fronte. Vamos orar mais uma vez. Pai Senhor amado e Pai querido, nós queremos, ó Pai, te louvar nesse momento. Queremos te bendizer, ó Pai amado, queremos te adorar, Senhor amado, pelo que tu és, ó Pai. Queremos agradecer, Pai, pela tua palavra que foi lida aos nossos corações. Queremos, ó Pai amado mesmo, abrir nossos corações para aquilo que o Senhor vai ministrar nessa noite a cada vida, Senhor. Deus, nós queremos aqui nessa noite é ouvir a tua voz. Queremos, ó Pai amado, criar um caminho de intimidade contigo. Queremos, ó Pai, ter nossas vidas no altar, ó Pai amado, ser sensível ao teu chamado, Pai, ser íntimo do Senhor, sabendo, Pai amado, que o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. E nós queremos, ó Pai, mesmo, Pai, compreender a cada uma delas. Queremos, ó Pai, tirar todo impedimento, tudo aquilo que porventura, Pai, impede, Pai amado, que nós ouçamos a tua voz e que sejamos ministrados pelo teu Santo Espírito. Por isso, né, Pai, nessa noite, Pai, pedimos, ó Pai, que tu venha falar mesmo, de maneira clara e audível aos nossos corações, ó Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, para contextualizar, para nós entendermos um pouquinho acerca dessa história, Jesus aqui, ele está travando um diálogo, uma conversa com alguém, pelo menos, que conhecia ou deveria conhecer a palavra de Deus. Alguém, meus amados, que conhecia profundamente a religião. Alguém, meus amados, que por vezes, com certeza, já ministrou muitas vezes na casa de Deus acerca da sua palavra. Alguém que muitas vezes se disse conhecedor da palavra de Deus. Alguém que muitas vezes se disse íntimo de Deus. Porque, meus amados, a religião muitas vezes ela nos traz essa impressão. Muitas vezes a religião ela nos dá a ideia de que nós somos íntimos de Deus. Existe talvez um engano nisso.
A proposta que a religião nos traz não é tão somente esse sentido, se não houver da nossa parte uma proatividade, se não houver da nossa parte uma busca. Porque, queridos, quando não acontece isso, eu sou tão somente mais um assistente, mais um mero ouvinte, mais um mero acompanhador, mais um mero presente daquele local. E Tiago vai dizer que o homem, quando ouve a palavra de Deus e não pratica, ele é alguém ali que é como uma onda impelido para frente e para trás. É como alguém que olha a sua imagem no espelho e quando sai, ele rapidamente esquece a sua imagem. Porque, queridos, a palavra de Deus não vai trazer proximidade do Senhor. Nós temos ali um homem, queridos, que era tido, pelo menos, como alguém conhecedor dessa palavra. Jesus chega a dizer que ele é mestre da lei, alguém que conhece profundamente as Escrituras, e as Escrituras nesse tempo se compunham tão somente do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele vai ser escrito a partir de Jesus. A primeira palavra, a primeira carta, o primeiro escrito do Novo Testamento, ele acontece 45 depois de Cristo. Então, queridos, o que se tinha ali é o que nós conhecemos como o compêndio do Antigo Testamento, mas era alguém que deveria conhecer pelo menos a Deus a partir dessa escritura. E esse homem, ele vai procurar Jesus, primeiramente, às escondidas, à noite, com medo de ser reprovado pela sua religião. Ele reconhece que Jesus, ele verdadeiramente, ele é mestre. Ele reconhece que Jesus, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus, por conta das evidências, dos sinais que acompanhavam Jesus. Queridos, isso atraiu aquele homem, talvez curiosidade, talvez saber um pouquinho mais, mas o que Jesus faz com ele ali é trazer para ele um entendimento, trazer para ele um caminho de intimidade, trazer para ele esclarecimento acerca da caminhada, acerca da fé e principalmente acerca da salvação. Uma pergunta que pode ser feita para mim, para você nessa noite, acerca de querer ouvir a voz de Deus. Podemos perguntar, como está o nosso coração? Nosso coração tem tido sede do Senhor? Nosso coração tem buscado a presença de Deus? O nosso coração, ele tem sido movido nessa direção? Buscar a Deus, querer ouvir a sua voz, procurando, queridos, não se interter com aquilo que não é importante. Não se prender ou não se desviar para caminho que não nos levam até a presença de Deus. Então, somente, queridos, desejarmos ouvir a voz de Deus, sem que ruídos, sem que distrações, elas possam nos atrapalhar. Precisamos, queridos, ter os nossos ouvidos bem aguçados para aquilo que Deus quer falar a cada um de nós. Nós estamos aqui em meio ao que nós temos conhecido como pandemia no nosso tempo. Nossos olhares estão focados, nossa vida está focada, nós estamos ali, vamos dizer, entre aspas, distraídos com esse acontecimento, distraídos com essa realidade, presos, totalmente focados nisso, e as coisas acontecendo, e Deus falando, e nós não estamos atentos àquilo que Deus está falando ao seu coração. Nós somos distraídos com aqueles sinais, com aqueles eventos que têm acontecido aqui no lado periférico, mas aquilo que é objetivo, aquilo que é o cerne, aquilo que é mais importante, nós estamos focados nisso. E, meus amados, Deus nos chama nessa noite a estarmos atentos àquilo que o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração. E nesse sentido, nas possíveis distrações que podem acontecer, que podem nos desviar do caminho, embora existam talvez várias a serem listadas, quero falar de 3 possibilidades, ou 3 distrações, ou 3 eventos que podem obstruir nossos ouvidos, dificultar nós ouvirmos a voz de Deus. O primeiro é a religião. A religião pode impedir que nós ouçamos a voz de Deus. Porque, queridos, muitas vezes a religião, ela é pautada em costumes, em tradições, em maneira de proceder, em maneira de agir. Interessante quando falam assim, a religião, ela pode impedir que nós ouçamos a voz de Deus, pode ser que nós entendamos que seja algo paradoxal. Por quê, queridos? Porque nós compreendemos que a religião
e é uma palavra no latim que quer dizer religare, quer dizer ligar de novo. Era já um entendimento que a religião, ela se propõe a nos ligar a Deus. Nós entendemos talvez que não pode a religião ter uma proposta de nos afastar do Senhor. Nem sempre a religião vai ser um canal de comunicação entre o homem e Deus. Por vezes ela vai ser repleta de ritos, de condutas meramente ritualistas, mecânicas, que são desenvolvidos nos hábitos e costumes. Eu faço porque todo mundo faz. É uma reprodução em cadeia. Queridos, quando Deus quer de mim e de você, a essência. O mais importante no relacionamento com Deus é a essência e não o ritual. E muitas vezes a religião, ela apresenta o ritual. Ela representa o costume, ela apresenta o hábito. Aqui nós fazemos assim. E muitas vezes, queridos, eu não me atenho à palavra de Deus. Muitas vezes eu não busco a Deus, eu busco aquilo que o homem aponta para mim. Quanto, meus amados, que a minha relação com Deus é algo de responsabilidade individual. Quero dizer a você nessa noite, se você não sabe ainda, ninguém vai para o céu de carona. Só de carona. Isso é individual. O meu relacionamento com Deus é individual. Sou eu que busco. Deus chama cada um de nós de maneira pessoal. Deus chama Moisés, Moisés pelo nome. Deus chama Samuel, Samuel pelo nome. Quer dizer que Deus, ele se relaciona comigo e com você de maneira pessoal. Eu posso estar num grupo coletivo, mas o que Deus quer falar comigo é de maneira individual. Então, queridos, muitas vezes a religião, ela vai ser aquela que vai nos atrapalhar a voz de Deus. Devido à sua cultura, à maneira como nós. Se nós olharmos ao longo da história, a história da igreja, podemos dizer assim, nós vamos ver várias fases na história da igreja. Podemos compreender que a história da igreja, ela nasce lá no início do primeiro século. Já com os apóstolos, nós iniciamos o que nós entendemos hoje como igreja. E ela vai caminhar pelos pais da igreja, que são aqueles homens depois da geração dos apóstolos, os homens do primeiro século, segundo século. E aí vai caminhando, muitos homens, muitas mulheres vão contribuindo com essa história. E nós vamos ver algumas religiões ao longo dessa história que se firmam nos seus costumes. Isso, meus amados, muitas vezes vai distanciando o homem da vontade de Deus. Costume e está se habituando àquilo que se faz dentro daquele grupo religioso. Quanto, meus amados, o que Deus quer de mim e de você é tão somente intimidade com Deus. O apóstolo Paulo, ele representa muito bem isso. O apóstolo Paulo, alguém que cumpria muito bem o seu ofício. Era alguém ali que era envolvido com a sua religião, era envolvido com o seu ofício, era zeloso. Olha o que diz Filipenses, capítulo 3, no verso 6 ao 8. Segundo o zelo, Paulo falando aos Filipenses, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Meus amados, Paulo era alguém que vivia dentro da religião. Paulo era alguém que ficava ali com a sua vida pautada na religião. Então, ou seja, a religião de Paulo, farisaica de Paulo, a sua conduta no sinédrio o levava o quê? A perseguir a igreja. A religião distanciava Paulo do propósito de Deus. A religião distanciava Paulo do propósito de Jesus. Em cada momento, queridos, Paulo tem um encontro marcante na sua história. Paulo tem um encontro marcante com Jesus. No momento que ele vai ali, mais uma vez, cumprir o seu ofício, que diz aqui, com zelo, perseguir a igreja, fazer o que a religião mandava, porque ele cria que isso era a vontade de Deus. O encontro com Jesus, ele e mais outras pessoas. Somente Paulo, de maneira individual e pessoal, Senhor Jesus. Chama pelo nome. Paulo não conhecia Jesus. Ele não tinha intimidade com Jesus. Paulo pergunta, quem tu és? Sou Jesus.
Queridos, precisou ele ter ali um encontro marcado com Jesus para que sua vida desse uma guinada de 180 graus. Para que ele abandonasse ali o que ele cria, seu caminho que o aproximava de Deus. Para que ele abandonasse os costumes que ele pensava que o aproximava de Deus. Então, queridos, para a vida de Paulo, a religião, ela foi um empecilho para poder ouvir a voz de Deus. Deus precisou tirar Paulo daquele ambiente, levar até um local marcado, onde ele pudesse falar ao coração de Paulo. E às vezes, meus amados, na minha vida, na sua vida, tem que ser dessa forma. Deus nos tira de um ambiente religioso, um ambiente familiar, e nos tira daquele ambiente e nos leva ao encontro com Ele, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que a voz do Senhor chegue ao meu, ao seu coração. E, meus amados, às vezes nós erramos um alvo por causa de 20 centímetros. E a distância que tem do nosso ouvido, a palavra, somente, ela é. E quando desce o coração, ela faz todo sentido. E Paulo, ele reputa tudo aquilo que ele tinha, todos os títulos que Paulo tinha. Homem poliglota, criado na melhor escola daquele tempo sacerdotal, aos pés de Gamaliel. Porque ali os sacerdotes, eles representavam uma escola filosófica. E Paulo é criado aos pés de Gamaliel, uma das melhores escolas. Membro do Sinédrio, tudo que ele tinha, ele reputou como perda para poder ganhar Cristo. Mas foi necessário, meus amados, que a palavra de Deus fosse a ele permitisse que Deus falasse ao seu coração, que Deus ministrasse ao seu coração. Nicodemos era um personagem muito diferente. Se tratava, ou melhor, não muito diferente, se tratava de alguém também que guardava os princípios da religião judaica, mas o seu coração deveria ouvir também a voz de Deus. Deveria também ser mais de Deus e menos da religião. Queridos, o Senhor Deus, ele tira Nicodemos do ambiente religioso e leva até a presença de Jesus. Cheio de questionamentos, cheio de perguntas, cheio de incertezas, olhando para a sua religião e não encontrando resposta, e ele vai até Jesus. E a abordagem dele é reconhecendo quem Jesus era. O encontro com Jesus, meus amados, ele marcou a vida de Paulo. E o encontro com Jesus, ele marcou também a vida de Nicodemos. O que esses dois homens tinham de semelhança? Todos dois, eles eram religiosos. Todos dois estavam presos à religião. Todos dois, eles estavam ali firmados nos princípios religiosos. Tão somente, e os princípios religiosos cada vez mais o afastava do propósito de Deus. Cada vez mais obstruía os seus ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Às vezes, meus amados, nós também estamos enrolados nisso. Também estamos engodados nisso. Muitas vezes também estamos ficando presos a esse princípio da religião e não ouvimos a voz de Deus. Um segundo ponto que eu quero falar com os irmãos que pode impedir que nós ouçamos a voz de Deus é nós mesmos sermos fatores de impedimento para que Deus possa falar a nossa vida. Quer dizer que eu e você, nós podemos ser essa barreira. Nós, pessoalmente, podemos ser ali o fator de dificuldade de Deus falar a mim e a você. Muitas vezes, as nossas dúvidas pessoais, as nossas convicções e verdade, não, eu sei como é que é. Eu já conheço muito bem, eu já estou ciente disso. Então, ou seja, as minhas convicções, as minhas verdades, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, torna-se um fator de bloqueio, impedindo que eu ouça a voz de Deus, não permitindo que ela chegue até o meu coração. Quer dizer, meus amados, que aquilo que eu acho que eu sou, que eu penso que eu sou, as convicções, as minhas certezas, muitas vezes eu sou irredutível naquilo que eu penso. Chamamos isso aí de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser assim, vou morrer assim e não quero saber de mais nada. Quer dizer que isso, meus amados, essas minhas convicções que estão enraizadas dentro de mim, e às vezes a cultura familiar que constrói isso na nossa vida, e isso dificulta muitas vezes, nós ouvimos a voz de Deus, e isso passa a ser um fator de impedimento. Deus quer falar ao coração do homem, Deus quer falar ao coração da mulher. Muitas vezes, queridos, o nosso coração, ele se encontra endurecido. O nosso coração, ele se encontra fechado. Fechado nas nossas convicções e nas nossas verdades. Jeremias 17,
versículo 9, versículo 10, ele fala assim: enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Às vezes nossas convicções, nós estamos tão convictos, tão certos que aquilo que está ali é perfeito, que é aquilo mesmo, e não abrimos mão, não abrimos ali a possibilidade de Deus falar no nosso coração. Mas o livro de Provérbios vai dizer assim: há caminho que aos olhos dos homens é perfeito, mas o seu final. E ainda em Jeremias, versículo 10, vai nos dizer: mais do que todas as coisas, enganoso é o coração do homem, ele é perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Mateus capítulo 15, versículo 19 e 20 fala assim: porque do coração procede os maus pensamentos, a morte, o adultério, a fornicação, o furto, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, que fecham o coração do homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Quer dizer, queridos, o que fecha o meu coração, o que contamina, o que dificulta o relacionamento é o que eu tenho dentro do meu coração, aquilo que eu tenho como convicção e verdade. Aquilo que eu fecho para mim como princípio. Eu não permito que Deus ele haja na minha vida, que Ele mude a minha natureza, a minha forma de pensar. Muitas vezes, queridos, nós vamos ser esse empecilho, nós vamos ser essa barreira entre Deus e o nosso coração. Nós vamos ser essa dificuldade que Deus tem que quebrar, porque Jeremias vai dizer assim: a minha palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. É como um martelo que quebra a pedra, e a pedra é justamente o meu e o seu coração, e ela vai trabalhando nas nossas vidas quando nós permitimos, quando nós deixamos, quando nós consentimos que isso aconteça. Então quer dizer, meus amados, que nós podemos ser essa pedra de tropeço, essa dificuldade, para que Deus alcance o meu e o seu coração. A pergunta que posso dizer a você nessa noite: nós não queremos o nosso bem próprio? Nós impedimos que esse bem ele possa acontecer. Muitas vezes a nossa conduta pura e simples vai nos levar a caminhos distantes da vontade de Deus. A nossa vontade, a nossa conduta, ela vai nos levar a caminho daquilo que Deus quer para mim e para você. Mas em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração. Ele procede a fonte para a vida. Tem guardado o teu coração, o que tem chegado ao seu coração, o que tem visitado a sua vida na intimidade. Porque, queridos, o coração nós entendemos que ele é um órgão nobre. Temos que o coração ali não está ligado ali à nossa maneira de pensar, de conduzir. Ele não conduz, na verdade, os nossos atos. Mas para uma cultura judaica, o coração ele é o centro das emoções. Pergunto para mim e para você essa pergunta: o que tem chegado aos nossos corações? Tem pedido que dos nossos corações ele possa fluir vida. Nosso coração ele seja fonte de vida. Porque, querido, a palavra de Deus fala assim: do que o coração está cheio, é o que a... O coração está cheio ultimamente. Nosso coração ele tem sido ali visitado. De que maneira Deus tem chegado até o nosso coração? Podemos ser um empecilho para que Deus possa agir na minha e na sua vida. E um terceiro ponto que eu quero passar com os irmãos nessa noite, que pode ser um fator de impedimento: a falta de compreensão da palavra pode impedir que nós ouçamos também a voz de Deus. No versículo 10 desse texto nós lemos aqui, Jesus fala assim: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Quer dizer, queridos, faltou Nicodemos ali a compreensão da palavra de Deus. Faltou Nicodemos compreender as verdades da fé. Faltou Nicodemos isso. Ele compreendia ali as verdades da religião. Ele compreendia ali as verdades dos costumes da tradição, mas não conhecia a verdade. Jesus confronta ele. Jesus confronta esse homem que era ali um mestre da lei. Jesus vai dizer a ele assim: tu não é mestre da lei? Tu não deveria conhecer isso pelo menos? E às vezes, meus amados, nós somos surpreendidos com isso. Temos atitudes,
temos perguntas, mas parece com quem não caminha. Jesus está dizendo para mim e para você, através desse exemplo com Nicodemos, é justamente isso. Precisamos conhecer muito mais. Não somente a participamos, precisamos conhecer. E muitas vezes, meus amados, nós lemos a Bíblia tão somente como uma obrigação de ler a Bíblia, tão somente como um rito de ler a Bíblia, tão somente para cumprir um calendário de leitura bíblica. Na verdade, o que Deus quer para mim e para você é que nós possamos conhecer o Deus da Bíblia. Conhecer o Deus que mandou, que inspirou homens para poder escrever essa palavra. Uma palavra que é divinamente inspirada, que ela é apta para poder salvar, para instruir. Assim que Deus quer que nós o conhecemos nessa profundidade. Interessante, meus amados, se nós olharmos lá para o Antigo Testamento, 1 Samuel, nós vamos ver dois personagens. Nós vamos ver Eli, que era um profeta. Deixou de desgastar o seu relacionamento com Deus. Foi desgastando, porque ele foi preso o quê? A cultura. Permitiu que a religião entrasse no seu coração. Temos também ali um jovem chamado Samuel. Alguém estava iniciando a fé. Alguém, sua mãe, tinha consagrado a Deus. Interessante que Samuel, ele ouvia Deus falar. Estava quase num ambiente, compartimento separado, mas mesma casa. Ele ouvia Deus chamá-lo, Samuel, Samuel, e ele corria para Eli, porque ele não conhecia a voz de Deus. Mas Eli sabia que era Deus chamando. Ele falou para Samuel, quando te chamar de novo, diz assim, fala que teu servo ouve. E ali, queridos, começa uma intimidade de Samuel com o Senhor. Começa Deus a trabalhar na vida de Samuel. Começa Deus ali a investir na vida de Samuel, para que Samuel fosse um dos primeiros profetas dentro da cultura judaica, dentro do povo judeu. Então, queridos, dois personagens que vivenciaram naquele momento, naquele instante ali, um momento singular de transição da vida de Eli para a vida de Samuel. Mas o que aconteceu ali, queridos, é que Samuel, ele passou a conhecer a Deus. Ele passou ali a sua caminhada com Deus. Ele começou a entender, a compreender a palavra de Deus. Queridos, a falta de compreensão, muitas vezes, ela vai nos afastar. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Precisamos conhecer o Deus da sua palavra. O salmista, ele fala com Deus no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração. Guardar, queridos, é ter intimidade, é plantar essa palavra no coração, é permitir ela dê fruto no coração. E assim foi a vida do salmista. Mas Oséias, capítulo 6, versículo 3, fala assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta que eu conheça a Deus. Não basta que eu saiba que Deus existe. É preciso caminhar com Ele. É preciso andar com Ele. É preciso experimentar Deus. É preciso ali eu conhecer as revelações de Deus para a minha vida, para a minha história. É preciso permitir que Deus fale a minha vida. É preciso compreender a sua palavra. Porque, queridos, nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. As Escrituras. Interessante, queridos, que a palavra de Deus ela é tão atual, tanto para o momento em que ela foi escrita, é o momento de hoje, quando ele é século 21. É o poder que a palavra tem. Então Oséias, ele nos recomenda não só conhecer a Deus, mas prosseguir em conhecer a Deus a cada dia. Essa intimidade ser buscada por mim e por você. Precisamos ter nosso coração preparado a ouvir a voz de Deus. Em Hebreus capítulo 3, do versículo 8 ao 10, diz assim, não endureçais o vosso coração quando ouvir a minha voz. Como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Às vezes o coração está fechado.
poder compreender o que falta o conhecimento da palavra. Nosso coração está endurecido para que Deus possa trabalhar no nosso coração. E aqui tem uma advertência: não endureçais os vossos corações. Precisamos conhecer a voz de Deus, ser íntimo e saber que Deus está falando comigo. Às vezes a nossa vida ela é um círculo, porque nós estamos andando em círculo, conseguimos avançar porque nós não ouvimos. Para você, deixa a voz de Deus. Deixa a palavra de Deus chegar ao teu coração. Permita. Fala ao meu coração, Senhor. Nas suas orações, quando você dobrar o seu joelho, fala ao meu coração, Senhor. Quando você der a palavra, fala ao meu coração, Senhor. Fala ao meu coração. Deus quer falar ao seu coração. Deus está te chamando. Deus chama a tua atenção. Ei, peraí, eu quero falar contigo. Eu quero te... Jeremias 33. Se achei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, é preciso ouvir a voz de Deus para saber quais são as revelações que Deus tem para mim, para você, para nossa casa, para nossa família, para nossa descendência. Muitas vezes furtamos nossa descendência de viver a plenitude de Deus porque nós não ouvimos. Queridos, a grande diferença vai estar em ouvir e não ouvir. Depois de ouvir, praticar. Quando fala ali em Mateus 7, ele fala que o homem prudente, mas ele